Olá pessoal, me chamo Gabriel, sou tutor de Math para o SAT e hoje vamos falar um pouco sobre Exponents and Radicals, que no português seria expoentes e radicais, um assunto bem tranquilo, porém muito cobrado no SAT. Então vamos lá, vamos começar por Exponents. A primeira propriedade sobre os expoentes é bem simples, porém essencial, que se um número x elevado a 1, ele vai ser igual a ele mesmo. Basta repetir, não tem erro. Ao passo que, se ele for elevado a 0, vai ser igual a 1. Qualquer número elevado a 0 é 1, indiferentemente da magnitude dele, se ele é pequeno ou grande, se ele é 1 ou se ele é 1 milhão, elevado a 0 sempre vai dar igual a 1. Ok? Tranquilo. A segunda propriedade que nós temos é a multiplicação de potências. Se um certo número x elevado a m vezes outro x elevado a n, perceba que a base é igual, mas o expoente é diferente. Então, quando eu tenho essa situação, eu posso repetir a base e somar o expoente. Por exemplo, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 7. E assim como ocorre na multiplicação, também vamos ter na divisão. Se eu tenho uma divisão entre potências de mesma base, basta eu repetir a base e subtrair os expoentes. Nesse caso aqui eu tenho x elevado a m dividido por x elevado a n. Repito a base e subtraio. Ok? Muito de boa. Vamos caminhando agora para a terceira propriedade, que é uma potência elevado a uma potência. Por exemplo, x elevado a m, em parênteses, elevado a n. Perceba que eu tenho esse número e eu vou levar esse número a um certo expoente. Quando eu tenho uma situação, eu pego mn e multiplico. Por exemplo, 3 elevado ao quadrado, entre parênteses, elevado ao cubo. Basta multiplicar 3 elevado a 6, que é igual a justamente 2 que multiplicou pelo 3. Muito tranquilo. E, semelhantemente, eu vou ter agora a quarta propriedade, que é quando eu tiver uma multiplicação elevado a uma potência. É como se eu pudesse aplicar a propriedade distributiva na potência. X vezes y elevado a m vai ser igual a x elevado a m vezes y elevado a m. É como se esse m distribuísse aqui. Mas cuidado, porque se eu tenho x mais y elevado a n, isso aqui é diferente de x elevado a n mais y elevado a n. Algumas pessoas confundem, mas não cometa esse erro, pois é terrível. E, semelhantemente, sempre que ocorre na multiplicação, a gente vai ter uma propriedade análoga para a divisão. Se eu tenho x elevado a m dividido por y elevado a m, posso distribuir da mesma forma. X elevado a m dividido por y elevado a m. Bom, agora caminhando para o final das propriedades dos expoentes, vamos ter expoente negativo. Isso é muito legal, pois é frequentemente cobrado nas provas do SAT. Então, sempre que a gente tiver um expoente negativo, nós vamos basicamente inverter o que era numerador. Imagine que aqui nós temos x sobre 1. X elevado a menos m sobre 1, perdão. Você vai inverter. O que é denominador vai passar a ser numerador, e o que é numerador para denominador. E esse meu denominador vai conter o expoente positivo. Ou seja, se eu tenho 2 elevado a menos 3, vai ser, inverte aqui e torna o expoente positivo. 1 sobre 2 elevado a 3. Sem erro, muito fácil. Agora temos aqui um warning, que é para você ter atenção nessa situação. Menos 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Por quê? Porque isso aqui vai ser justamente menos 3 vezes menos 3. E quando eu tenho
negativo com negativo dá positivo. Diferentemente, nós vamos ter aqui menos 3 elevado ao quadrado. Perceba que aqui eu tenho parênteses e aqui não. Nesse caso, eu priorizo sempre aquela ordem, as multiplicações, diferentemente dos sinais. Então, isso aqui vai ser menos 3 vezes 3, que é igual a menos 9. Ou seja, quando eu tiver o parêntese elevado ao quadrado, eu vou multiplicar os parênteses e dessa forma dá positivo. Mas não é sempre. Se aqui fosse ao cubo, seria menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, menos com menos dá mais com menos dá menos. Daria menos 27, tá bom? Não confundamos com isso aqui. Beleza, pessoal? Caminhando para o fim de exponents. Vamos para uma breve question para exercitarmos o que vimos com essas propriedades. If 3 to the x plus 2 equals y, then what is the value of 3 to the x in terms of y? Solution. Bom, o que ele está falando? 3 to the x é a mesma coisa que 3 elevado a x, mas tem x plus 2, então 3 elevado a x mais 2, tudo bem? Vamos lembrar aquela propriedade da multiplicação de potências. Quando eu tenho potências de mesma base, eu somo os expoentes. E é justamente o que vai acontecer aqui. Perceba que é o caminho inverso da propriedade que a gente fez. Lembrando a propriedade, x elevado a m vezes x elevado a m dá x elevado a n mais m. Então, eu posso dizer que x elevado a m mais n é igual a isso. É só o caminho inverso, justamente o que a gente fez aqui. Perceba que repete a base, somos os expoentes, vai dar x mais 2. E beleza, ele está dizendo que isso é igual a y. 3 elevado ao quadrado vai ser 9. Então eu posso dizer que 3 elevado a x, passando o fator 9 para baixo, vai ser y sobre 9. E como ele pede o valor de 3 elevado a x em termos de y, é justamente isso. 3 elevado a x é igual a y sobre 9. Então, pessoal, quando a gente fala agora sobre radicals, isso remete basicamente às propriedades das radiciações. A primeira delas é muito importante, em que um certo número x elevado a m sobre a raiz de um índice m, ele vai justamente cortar aqui. Isso é muito tranquilo. É só você pensar. 2 elevado ao quadrado com índice 2, a raiz quadrada de 2 vai ser igual a 2. Porque se eu quero a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, essa é a definição. Eu posso cortar aqui e vai ficar o próprio número. Avançando para a segunda propriedade, temos a multiplicação de raízes de mesmo índice. Se eu tenho a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, como elas têm o mesmo índice n, eu vou poder multiplicar o que está dentro das raízes. Vai ser a raiz enésima de A vezes B. Por exemplo, vamos ver um exemplo. A raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9 vai ser igual a raiz quadrada de 36. Vamos comprovar? Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. É igual a raiz quadrada de 36 é igual a 6. 2 vezes 3 é igual a 6. Muito de boa. Passando para a terceira propriedade, temos a divisão de um número A sobre o número B sobre a raiz de um certo índice n. Isso é semelhante à propriedade do exponents, que nós vamos poder aplicar como se fosse uma distributiva aqui. Então, perceba, a raiz enésima de A sobre B vai ser igual a raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. É parecido com a da multiplicação, mas o caminho inverso. Avançando para a quarta propriedade, vamos ter a raiz de uma raiz. Se eu
tenho, por exemplo, a raiz quadrada da raiz cúbica de 243, eu vou poder multiplicar esses índices e ter a raiz sexta de 243. Vamos comprovar. Qual a raiz cúbica de 243? Não é 9? 9 vezes 9 é 81, vezes 9 é 243. E a raiz quadrada de 9? 3. 3 vezes 3, 9. Isso é a mesma coisa que a raiz sexta de 243, que é 3. Então, generalizando, quando eu tiver a raiz enésima da raiz emésima de um certo x, vou dizer que eu posso ter a raiz de índice n vezes m desse mesmo x. E por último, a quinta propriedade é sobre a raiz de um número elevado a um certo expoente. A raiz enésima de um x elevado a m vai ser a mesma coisa de que esse x elevado a m sobre n. É como se esse descesse, o m descesse e o n fosse seu índice, justamente transformando nisso aqui, tá bom? Vamos ver um exemplo disso para ficar claro. X elevado a 5 quartos, vou ter o 4 indo se tornar o índice da raiz e o 5 indo ser o expoente do x. X elevado a quinta, a raiz quarta disso. E a última propriedade vai ser a da decomposição, ou seja, a simplificação de um número dentro da raiz. Como a gente pode fazer isso? Raiz quadrada de 72. Tá. Primeiro a gente vai ter que fatorar 72. 72 por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então a gente expressa isso como 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2, que é o que ficou sozinho aqui, tá bom? Agora, bom, então vamos escrever a raiz quadrada de 72 em termos dessa fatoração. Vai ficar a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2. Lembrando daquela propriedade de radiciação, quando eu tenho um certo número x elevado a m e a raiz emésima dele, eu posso cortar. Então vamos ver aqui, olha. E da mesma forma, se eu tenho uma multiplicação de raízes, eu posso uni-las e o inverso também se aplica. Então vamos aqui, ó. Perceba. Isso seria igual justamente a... Vai ficar um pouco apertado aqui. A raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2. Remetendo àquela propriedade da multiplicação de raízes, foi o que eu fiz. Eu decompus essa raiz. E agora, a primeira propriedade. 2 ao quadrado, raiz quadrada disso, posso cortar porque o expoente e o índice são iguais. Vai ficar só o meu 2 aqui. 3 ao quadrado, raiz quadrada disso, vai ficar só o meu 3 aqui. E raiz quadrada de 2 tem que ser assim mesmo, porque eu não tenho um expoente aqui, eu não posso cortar. Então eu escrevo raiz de 2. Multiplico, vai ficar 6 raiz de 2. Muito tranquilo. Raiz quadrada de 72 é a mesma coisa que 6 raiz de 2. Isso facilita os cálculos. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje sobre expoentes e radicais. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.